unção. E a igreja está orando. Usa teu filho, ó Pai, com poder e glória, em nome de Jesus. Pedro. Glória a Deus, igreja. Eu me saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez cultuando o Senhor juntamente com os irmãos. Sempre uma honra, sempre um prazer. Deus comigo, cultuando o Senhor. E vamos ao texto bíblico. Por favor, abra suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo de número 5. Eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero ler o verso 12, para nós também aplicarmos o contexto, né? Hoje o tema é orar sem cessar. Oração, né, que transforma a vida do crente, a oração. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo de número 5, o seu verso é de número 12. Quero louvar a Deus pela vida do meu primo Lucas, né? Ele comigo aqui, Pedrão também é uma benção. Pedrão tem um testemunho muito forte. Eu quero ver se ele vem cantar aqui, né? O testemunho do Pedro. Então, meu primo também, Ezequiel é mais da dele, mais tímido, né? Mas é um homem de Deus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Bem, assim diz a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-nos também, irmãos, e que admoesteis e insubmissos consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Outra versão bom, né? Bem bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora olha o escritor pedindo oração. Irmãos, orai por nós. Amém? Amém. Pode se assentar para vocês assentos. Queridos, é um tema um tanto formoso, podemos dizer assim, né? É um tema ao qual nasceu no coração do Senhor Jesus Cristo, e através disso nasceu no coração, né? Colocou no coração da pastora. Interessante que não só esse ministério, mas muitos ministérios estão vivendo isso, em tempo de oração. A minha igreja está em período de oração, onde de segunda a sexta nós começamos a orar, de 10 da noite às 11. E interessante é que você vê muitas adolescentes, pessoas mais velhas, idosas, com esse objetivo. É que nós estamos vivendo num tempo onde não podemos brincar de ser crente. Um tempo onde a oração vai ser aquilo que vai te transportar a uma fé maior, a uma caminhada maior. Paulo aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, aqui é a primeira carta de Paulo,
né? Haja vista que não está em ordem decrescente, né? Porque se for em ordem decrescente é Romanos. Mas aqui é a primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, né? Essa carta ela foi escrita no ano 51 depois de Cristo, né? E é a carta mais antiga das 13 epístolas paulinas. Paulo escreveu 13 epístolas, né? Romanos, a primeira, né? Em ordem crescente, é claro. Romanos, depois de Romanos, primeira carta aos Coríntios, depois de segunda carta aos Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios, depois Colossenses, Filipenses, Colossenses, primeira, segunda, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as 13 epístolas de Paulo. E essa carta ela trata muito sobre oração e trata muito também sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Vai apontar o dia da redenção, né? É nessa carta que Paulo vai relatar. Nessa primeira carta, Paulo vai relatar no capítulo 4, verso 16. Ele vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que morreram e ressuscitaram. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para poder o quê? Encontrar o Senhor nos ares. E Paulo continua completando: estaremos para sempre com o Senhor. O verso 18 do capítulo 4, ele me constrange, porque Paulo vai falar o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é o contexto da consolação que Paulo acabou de falar no verso 18? O contexto da consolação não é falar que você vai viver uma vida de oração, uma vida reta na presença de Deus para poder ganhar casa. O contexto da consolação, Paulo não está falando que você vai viver uma vida irrepreensível para poder ganhar um carro. O contexto da consolação, Paulo não está falando que você vai morar na Barra, uma vida boa, uma vida financeira, talvez uma conta, um dinheiro na poupança gorda, bastante dinheiro para você fazer o que você quer. Não. Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual palavra, Pedro? A palavra que vai dizer que Jesus vai voltar e você vai ser arrebatado. Glória a Deus. Essa é a mensagem de consolação. Então Paulo aqui no capítulo 5 ele começa a dar alguns ensinamentos. E antes de entrar nesse texto, nesse versículo, para dizer melhor, orar sem cessar, existe um contexto. E é verdade que você conhece muito bem que você não pode pregar um versículo, um texto, sem antes falar o contexto. Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então você consegue compreender perfeitamente que Paulo fala o texto, citar para você orar esse versículo, porém fala no contexto. E qual é o contexto? Porque aqui em Tessalônica era um povo pagão. E Paulo nesse momento começa a ministrar lá na segunda viagem missionária. A primeira foi a Filipos, a segunda foi em Tessalônica. Aqui o evangelho chegou na Europa e Paulo começa a ministrar a palavra para um povo que nunca ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui dá uns ensinamentos para a gente muito interessante. Por quê? Porque Paulo agora está fortalecendo na fé essas pessoas que outrora adoravam a deuses, tinha uma prática, pastora, totalmente errada. E é nesse momento, Ezequiel, que Paulo começa a ensinar. Só que ao ensinar a orar, a ensinar a buscar, a ensinar as verdades sobre o reino do Senhor Jesus, Paulo vai também relatar a esses novos convertidos a respeitar aqueles que ensinam. Porque, querido, você pode ter uma vida de oração, se assim você disser que tem. E de fato, se você tiver, você não fala mal daquele que está tentando te ajudar. Paulo aqui está relatando a eles para ajudar aqueles que fortalecem na fé. Porque antes de Deus ganhar você, Deus levantou um líder. Porque quando você aceita Cristo, não tem que ser um desigrejado. Você tem que estar na casa do Senhor e ajudando aquele que te ajuda em oração, aquele que te fortalece. E Paulo começa a ensinar e falar: não falem mal um do outro.
antes de ele falar orar sem cessar, ele dá uns ensinamentos, e é esse ensinamento que ele fala: não maldizei, não fala o mal do outro. E você já reparou que a pessoa que começa a falar mal da outra, começa a desdenhar a outra, começa a querer falar coisas ruins, essa pessoa não tem uma vida de oração. Pessoa que tem uma vida de oração, ela não tem tempo para ficar falando mal alheio. A pessoa que tem uma vida de oração, ela se preocupa com o próximo, ela se preocupa com a vida dela espiritual, ela se preocupa com o ministério da pastora, ela se preocupa com o ministério do pastor, ela se preocupa com o ministério do irmão. Paulo vai dizer, minha irmã, orai sem. Pessoa que tem uma vida de oração, ela consegue ter discernimento. Atos, no seu capítulo 16, a partir do verso 19, a Bíblia vai relatar, Lucas escreve a Teófilo. Lucas vai relatar, querido, que no capítulo 16, que Paulo agora começa a ter uma viagem. E nessa viagem ele chega a Filipos. E ao chegar em Filipos, querido, a Bíblia vai relatar que Paulo chega no dia de sábado, quer entrar numa sinagoga e começa a procurar à beira do rio um lugar para orar. Porque servo que é servo de Deus tem que ter uma vida de oração. E a Bíblia vai relatar que Paulo começa agora a caçar um lugar, procurar um lugar para poder orar. E ao preparar um lugar para poder orar, eles começam a orar e depois ensinar a palavra. E ao ensinar a palavra, ele vê uma mulher chamada Lídia, de Tiatira. E ao chegar, Paulo vê que aquela mulher era temente a Deus e entendeu a palavra. Deus preparou a terra, o coração, e a pessoa entendeu. Quando ela entendeu, ela se batiza, e a Bíblia vai relatar que ela começa agora a chamar Paulo, e a chamar também os demais com ele, Silvano, que é Silas, começa a chamar ele para entrar na casa, constranger a entrar na casa. E ao entrar na casa, Paulo começa a perceber uma menina, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E é nesse momento que a Bíblia vai relatar que Paulo, conseguindo observar ela, porque ela falava: lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus, esse homem é o homem de Deus. E Paulo começa a se agoniar, porque Paulo tem uma vida de oração. Quem tem vida de oração começa a ter percepção das coisas. E é nesse momento que Ezequiel começa a orar e fala assim: em nome de Jesus, sai dela. E o espírito maligno, Paulo não vira para a mulher, a Bíblia fala que Paulo vira para o espírito, porque a mulher, a briga não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Paulo olha para o espírito, para a mulher que está endemoniada, repreende, o espírito sai, e é nesse momento que o espírito sai, e os romanos que ali estão em Tessalônica começam a ficar chateados, porque aquela menina dava lucro para eles, com adivinhações. E é nesse momento que eles pegam Paulo e Silas e lançam eles nas prisões, levam com os góticos, os atormentadores, algumas versões, e nesse momento que lançam eles na prisão. Só que crente é crente, ora na bonança e ora quando está ruim. Bíblia fala que Paulo vai para a prisão, porque tem crente que sabe agradecer a Deus, obrigado, está tudo bem, quando você passa na prova. Porque orar enquanto está tudo bem é ótimo, dar glória a Deus enquanto está tudo bem é ótimo. Eu quero ver dar glória a Deus quando está ruim. Quando está ruim que começa a ficar difícil. Enquanto está bem, eu dou glória. Enquanto está bem, eu agradeço. Está tudo bem, maravilha. E quando você começa a passar no estreito, vai parar de orar? Ou vai continuar dando glória? E Deus fala que Paulo agora está sendo preso, meus irmãos. E ao ser preso, perto da meia-noite, a Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam, entoavam louvores a Deus. Oravam e entoavam. Paulo agora está preso aos pés. Paulo está preso aos pés. Eles mandaram prender pé e mão, porque levaram como um criminoso. Antes, eles lá, os romanos falavam: cuidado, que eles são sérios, passa bastante o olho nele. Não, então vamos embora, vou prender o pé e prender a mão. Só que Paulo, quando estava bem bom diante de um rio, ele orava, estava tudo certo, orava. E agora que está preso pelo pé e pela mão, também ora. Porque crente que é crente, seja bem ou seja bom, tem que ter uma vida de oração. Aleluia! É nesse momento que a Bíblia fala que Paulo começa agora a orar e louvar. Por que orar e louvar? Porque se está bom eu oro, e se está ruim eu oro. E quando está ruim, quando está bom eu canto, e quando está ruim eu também canto. Eu adoro. Por quê?
Por quê? Interessante, eu falei isso uma vez aqui, vou repetir. Quando você passa por uma situação difícil, você adora. E quando você passa por uma situação boa, você adora. Quando passa pela boa, é muito fácil adorar. Você é um adorador quando está passando a mão? Só que nunca pensou nessa palavra adorador? Se está bom, eu adoro. Se está ruim, eu adoro. Porque diante de uma dificuldade, ou você adora dor, ou você murmura dor. Ou diante de uma dor você adora, ou diante da dor você murmura. Adora dor, murmura dor. Está sentindo dor? E aí decide, vai adorar diante da dor ou vai murmurar diante da dor? Meu Deus. Ou você adora ou você murmura, querido. Paulo agora está adorando. Ele está preso, ele está cantando e está orando. E a Bíblia vai relatar que os demais presos o ouviam. E a palavra fala que a adoração chegou até o Senhor, porque teve um terremoto lá tão grande. Oh, glória! Glória! Que abalou os alicerces. As cadeias se abriram. Agora olha que interessante. Abalou os alicerces e a cadeia se... Só que a Bíblia fala que Paulo cantava, orava e cantava. E os demais presos os ouviam. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, vocês estão passando, escutando o carro buzinando. Vocês estão escutando. Agora ouvir, você está prestando atenção em mim. Porque o escutar entra no ouvido e sai no outro. O ouvir entra no ouvido e desce no coração. A Bíblia não relata que os presos escutavam. A Bíblia relata que os presos os ouviam. Ou seja, está pregando, está adorando, está cantando, os presos estão ouvindo. Depois teve o terremoto. Ao ter o terremoto, a Bíblia vai relatar que o carcereiro acordou. Peraí, querido. Depois do terremoto ele acorda? Sim, porque dentro de um culto, porque é onde a presença de Deus está cantando, não está invocando o nome. Está na prisão, mas Paulo está tendo um culto, sim ou não? Paulo está cantando, está adorando, tem gente ouvindo. Está prestando atenção, está entrando no coração. Então está tendo um culto na cadeia. E é nesse momento que a Bíblia vai relatar que Paulo canta, adora no culto, tem gente ouvindo, cadeia sendo aberta, mas também depois de cadeia ser aberta, tem gente dormindo. E aí pega. Agora está que o carcereiro acordando, porque dentro do culto, querido, pasme, tem gente que adora, tem gente que escuta, tem gente que ora, mas também tem gente dormindo. No culto não é lugar para dormir, no culto não é lugar para ficar cochilando, no culto não é lugar para ficar prestando atenção em novela, prestando atenção em Big Brother, Fazenda. O culto é lugar de prestar atenção, oração, glorificar e exaltar o nome do Eterno. Glória a Deus. O culto é lugar de transformação. O culto é lugar de comunhão. Porque enquanto você está dormindo, querendo se matar com a espada, tem gente sendo liberta pela oração e pela palavra. Aleluia! Meu Deus! Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. Estou sentindo uma graça. Glória a Deus! Oh, aleluia! Vamos para a oração. Glória a Deus! Aí quando ele acorda, quer se matar, fala: opa, ainda tem oportunidade para você. Acordou? Sim, acordei. Não se mata não, calma. Vem cá, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu não. O que eu devo fazer então? Para ser salvo? Fala: filha, vou falar um segredo para você, que agora você vai espalhar para todo mundo. Pode falar, Paulo. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Agora preste atenção. Falando a respeito de oração, eu estava lendo ali, a pastora falou aquilo que eu estava lendo, deu glória a Deus, me alegrou o coração. Porque eu estava lendo um texto a respeito de Pedro, Atos capítulo 12. E a pastora falou a respeito de Pedro. Foi uma confirmação para eu poder falar isso para vocês. Atos dos Apóstolos também, a Bíblia vai relatar que Herodes pega Tiago e Pedro. Tiago, a cabeça rola. Porque lá a mãe deles falou, né? Senhor, no teu reino permita que um senta à tua direita e à tua esquerda. Cara, você não sabe o que está pedindo não. Deixa eu te falar. Eles podem beber o cálice que eu vou beber? Pode, Senhor. Então beleza, eles vão beber o cálice que eu vou beber. Agora sentar à minha direita não compete. Só o Pai. Tiago, Jesus está falando da morte. Tiago ele bebeu o cálice, perdeu a cabeça, bebeu o cálice. O Senhor falou que Jesus não morreu, não se entregou, ali também se entrega. Perdeu, tomou o cálice. E a palavra fala que pegaram Pedro, e ao pegar Pedro, lança na prisão.
Porque era a festa dos pães asmos, lotava Israel. E Israel falou, vou dar pena de morte o Pedro aqui agora, o povo está gostando. Agora olha que interessante, o povo era judeu, sim ou não? Sim. O povo era judeu. E a Bíblia relata que o povo estava gostando, porque mataram Tiago. Querido, Pedro é o quê? Porque a pior tristeza no mundo não é quando alguém que lá de fora te difama, é quando alguém que é irmão que é o teu mal. Quando alguém está lá fora, você compreende e entende, é certo, está repreendido, está tudo certo. E quando você ama a pessoa? E quando a pessoa está aqui dentro, está junto, é irmão, te difama, quer ver o teu ministério para baixo, não confia na tua chamada, não está nem aí para você, aí que dói. E é nesse momento que a palavra fala que lança Pedro e a igreja está orando incansavelmente. A igreja está orando sem cessar, querido. Preste atenção, pastor, isso é muito forte. A igreja ministra está orando fortemente, incessantemente, sem cessar. A igreja orando para Deus libertar Pedro, sim ou não? Sim. E eles falam que Pedro está dormindo, porque quem está cheio da presença, não importa o que vai acontecer com ele, sabe, se matar aqui agora vai para a glória. Pedro vai morrer, Tiago perdeu a cabeça, Pedro está lá roncando, está dormindo, porque ele sabe, se pode matar, daqui a pouco eu vou me encontrar com meu amigo e lá não vai ter mais dor, não vai ter tristeza. Ele estava lá, querido, interessante que a palavra vai relatar, que nesse momento que ele estava dormindo, a igreja orando incessantemente. Aí o que Deus faz? Envia um anjo na prisão. Aí Pedro está dormindo, o anjo vai bater, acorda. Aí as cadeias caem, calça a tua sandália, bota a tua capa, que não chegou o teu momento. Sai diante de 16 soldados, 4 companhias de 4, 8, 12, 16 escoltas. A Bíblia fala que as portas vão se abrindo e Pedro vai passando com o anjo. E ao Pedro passar com o anjo, eu estou falando do poder da oração. Hoje é noite de oração, preste atenção no poder da oração. Nesse momento a porta vai abrindo e Pedro aparece e começa a bater na porta. E ao bater na porta a igreja está orando. A igreja está orando para Pedro ser liberto, para Deus dar uma libertação e não morrer, Pedro, sim ou não? Só que é nesse momento que a porta vai batendo, uma serva chamada Rode vai abrir a porta. Quando olha, a Bíblia fala que ela fica tão alegre, tão feliz, que nem manda Pedro entrar, ela fecha a porta e volta. Queridos, para orar rapidinho, é Pedro. Pedro está aqui. Aí a igreja que está orando incessantemente para livramento, fala assim, você está louca? Que peso. Querido, e aqui eu quero fazer uma pregação na tua vida, entenda, pelo amor de Deus. Ou você ora e crê naquilo que você orou, ou você não ora. É verdade. Porque está orando para quê? Para qual propósito? Por quê? Eu creio, querido, então amém, vai acontecer e acabou. Pedro está batendo na porta. Rode fala, é o Pedro que está aqui. Não, você está louco, não é Pedro não. Para que você está orando, igreja? Não é para o milagre acontecer? Então por que duvida do teu milagre? Está orando, o milagre vai acontecer? É nessa noite que Deus responde a sua oração. É nessa noite que Deus responde a sua petição. Ele só está dizendo para alguém aqui, se está orando é para crer. Porque se crer, verdadeiramente vai acontecer. Aleluia. A igreja ora e depois não acredita. Para que orar? É necessário orar. E é necessário crer. Aleluia. Porque se você crer de todo o teu coração, vai acontecer. Interessante que a Bíblia vai relatar muitas orações. O próprio Jesus Cristo, Deus onisciente, 100% Deus, é 100% Deus e foi 100% homem. E a Bíblia vai relatar que o próprio Cristo, para escolher 12, ele passa a noite inteira orando. Ele é onisciente ou não? Ele é Deus poderoso ou não? Sim. Ele é maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai eterno, Cristo da paz, ele é tudo de bom. Só que a Bíblia vai relatar aqui para escolher os 12. Ele passa a noite inteira orando. Por que ele passa a noite inteira orando? É para explicar para mim e para você que é discípulo. Que tudo se baseia no poder da oração. Porque a palavra, o verbo vivo é Jesus. O verbo vivo é Cristo. Cristo é o modelo.
Paulo diz: seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele está dizendo: você quer me imitar? Fica à vontade, olha para mim, pode imitar, porque eu imito ele todinho. Aleluia. Glória a Deus. Quer me imitar? Imita, eu imito ele todo. E Cristo veio na terra, padeceu, mas tem um ensinamento para a gente que é a palavra. E na palavra, tudo que ele fez, vocês fazem também. E ele ainda conclui dizendo para a gente que nós, se crermos, faríamos obras maiores do que a. Só que no momento de oração é necessário você entender que ainda que nesse momento elas não sejam respondidas, no momento certo vai acontecer, querido. Porque nós oramos, nós pedimos com fé e as coisas acontecem. Só que a Bíblia não fala que acontece na hora. A Bíblia fala que acontece no tempo e no momento certo. A sua oração vai trazer resposta. Deus vai trazer resposta à sua oração, se você assim crer e permanecer. Um homem chamado Jabes, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que com dor a mãe gerou ele. E ele é o desprezado entre os irmãos. Mas a Bíblia vai relatar que ele fez uma oração. E nesta oração, a Bíblia vai relatar que ele foi o mais ilustre entre os irmãos. Ana esperou 25 anos para gerar um Samuel. Porque enquanto tem sacerdote corrompido em Israel, que é Eli, Deus vai levantar um Samuel íntegro. Glória a Deus. Um Samuel que ora. Aleluia. Um Samuel que jejua. Um Samuel que está dormindo aonde a tenda está. Porque Eli dormia no lugar de costume. O menino dormia onde estava a presença. Aleluia. Interessante, Ezequiel. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou Glória sentindo uma a graça. Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus. O Senhor está aqui. O Senhor se revela para a gente na palavra. O Senhor está aqui. Aleluia. Alguém crê que o Senhor está aqui? Eu estou sentindo uma graça. A Bíblia vai relatar, querido, que Ana ficou temporando. E os filhos de Eli, filhos de Belial, errando. Chegou o momento que ela fez uma oração: se o Senhor me der um filho varão, eu entrego ele para o Senhor, eu te devolvo do Senhor. Aí Deus olha, sacerdócio corrompido, ficou 25, enquanto o sacerdote estava bem, Deus não dava filho, porque a Bíblia fala que Deus fechou a marca. E ela orando. Sacerdócio se corrompeu, não tem homem de Deus, não tem sacerdote por nome, mas não tem sacerdote por amor à palavra e viver de fato verdadeiro evangelho. Porque a Bíblia já começa narrando no capítulo 4, no tempo onde a palavra de Deus era rara. Ou seja, se o sacerdote era encarregado de ensinar a palavra, como é que tem palavra errada? Verdade. Meu Deus. Tem sacerdote, mas não tem palavra. Meu Aí Deus. o que Deus faz? Verdade. Já que o sacerdócio está corrompido, ele não está querendo, não está buscando a presença, está dando mais amor ao filho do que a mim, e a mulher está pedindo um filho e vai devolver para mim, o tempo perfeito chegou. Deus responde a oração. Então, querido, permanece orando vivo ao Senhor, permanece fiel orando ao Senhor. Sabe por quê? Porque possa ser que demora, como o Lucas falou, 25 anos, 30 anos, eu não sei, mas no momento certo Deus vai responder a sua oração. E o interessante, ela pediu um homem para poder entregar, um varão poder entregar ao Senhor. Aí Deus, o sacerdócio está corrompido, Eli está corrompido, Eli é sacerdote e juiz. Aí Samuel vira sacerdote, juiz, ai meu Deus, e profeta. Você não queria um varão para servir o Senhor? Eu te dou um juiz. Eu te dou um profeta. Aleluia. E eu também te dou um sacerdote. Aleluia. E a palavra, Ezequiel, vai relatar que no momento certo, quando Eli já estava velho, ele chamou o povo de Israel e falou: me relata aí quando eu defraudei, roubei o boi de vocês. Quando foi que eu roubei
fala, nunca. Por quê? Porque homem de oração, homem de Deus, não vive uma vida irregular. Homem de Deus não vive uma vida errada. Quando alguém chamar você para poder fazer, fica te contar uma nova, não quero te contar de nova não, é o que? Oração, quer orar pela tua vida? Vamos embora. Presta atenção, vou fazer um testemunho aqui e vou terminar. Dar um testemunho bem rápido e vou terminar. Já passou minha hora. Quero respeitar o horário. Eu trabalho cortando o cabelo, vocês muito bem sabem. Aí, inclusive, a irmã passou lá no meu salão, foi conversando um pouquinho comigo, a esposa do Milton. Ela foi lá no gabinete do meu primo, que é o vereador lá da rua, no gabinete dele lá. Aí ela parou, Pedro, eu vi olhando assim, estava estudando. Pedro, tá estudando? Eu estou estudando, ia pegar, não sei se eu qual lugar que eu ia pegar, essa semana, não sei em muitos lugares. Aí eu estava estudando lá a palavra, o livro, a Bíblia. Ela conversando comigo, pô, eu sei onde é, eu falei, agora traz o Milton aí para a gente conversar um pouquinho da palavra. Mas, há um tempo antes, chegou um irmão lá e falou, Pedro, eu posso falar contigo? Ele não é cristão, presta atenção. Falou, irmão, posso falar contigo? Eu falei, pode. Pedro, tem um homem aí que começou a revelar na minha vida, revelar profecia na minha vida. O que você acha? O que eu acho que é? Ele, se é de Deus ou não? Eu falei, não sei. Eu posso saber. Ele disse, eu não acredito não. Eu falei assim, não, por que você não acredita? Olha o que ele falou para mim. Porque eu conheço a vida dele. Só que a palavra fala para você julgar a profecia, não o profeta. Então ele já julgou errado, julgou o profeta da vida, tem que julgar a profecia. Né? Deus usou uma mula para falar com Balaão, não é verdade? Então, aí eu falei com ele, aí ele chegou e falou para mim assim, posso falar uma coisa para você? Eu disse, claro, pode. Ele falou assim, você nunca revelou para mim não. Chegou e falou assim, ó, Deus manda vocês sempre falar da palavra, revelar a palavra. Fala no texto bíblico, fala. De fato eu não tenho dom de profecia. Que é a maior profecia que Deus me deu o dom da palavra, conhecimento, que é a maior profecia. Ele está relatando para vocês aqui agora. Essa é infalível, cara. Essa não é infalível. O profeta pode chegar para você e Deus manda te dizer que foi uma mentira. Então você tem que ter dom de discernimento, julgar a profecia se é verdade ou não. Se a profecia estiver ligada aqui, é verdadeira. Você vai sentir. Agora, se não estiver ligada aqui, então a maior profecia é a palavra. A maior profecia é a mensagem bíblica. Essa é a maior. Essa não falha. Um pregador vem e explica um texto bíblico para você e faz a aplicação, essa é a maior. Não tem outra. E ele falou, Pedro, você nunca pregou para mim a respeito de... Nunca deu modo de dizer uma revelação. Eu amo, o que tem? Tem a ver. Aí ele falou assim, mas o que você fala para mim tem mais peso do que o que ele fala. Querido, eu confesso a vocês que eu senti um temor, pastor, era muito grande, senti um temor, falei, pô, que é isso que esse cara está falando? Aí ele falou assim, sabe por quê? Eu falei assim, não, por quê? Ele falou assim, porque eu te observo. Queridos, quando ele falou para mim, é aí que eu senti mais temor. Porque a carta aos Hebreus vai falar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Você vê um mendigo, você vê um homem usando droga, se prostituindo e bebendo, você vai passar lá, tadinho, coitado dele, vai passar. Agora, se você vê um servo de Deus fazendo alguma coisa errada, a pessoa logo aponta, está em nós. É natureza adâmica. O próprio crente, em vez de orar, vai apontar. Essa natureza adâmica vai acontecer. Então, quando ele chegou e falou isso para mim, Pedro, para mim você tem mais peso, porque eu olho, eu observo a tua vida. Eu falei, meu Deus, de fato a palavra carta dos Hebreus se cumpre aqui agora. Porque as pessoas estão nos observando. Querido, você está sendo observado. Ainda que ninguém fale, ele nunca falou isso para mim. Anos eu conheço esse homem, anos. E ele chegou para mim, me revelou e nunca mais falou nada comigo. Só, oi Pedro, e sai. Mas ele falou que me ouvi. Então, entenda isso. Você está sendo observado. Não perca tempo falando da vida dos outros. Não perca tempo em esquina querendo fazer fofoca. Crente não faz isso, crente ora. Crente busca, crente jejua, crente caminha na presença do Senhor fielmente. Seja você um servo de oração, seja você um intercessor, seja você uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que busca os preceitos do Senhor, querido. A oração ela te aproxima mais de Deus, querido. A oração te fortalece mais com o Senhor. Talvez você não está acostumado a orar. Pedro, eu não consigo orar 5 minutos.
eu não tenho condição, eu não consigo, me dar uma agoniação, querido, exerça, continue orando, porque no momento certo você vai estar 2, 3 horas e não vai nem sentir. Começa a orar por um, começa a orar por outro, pela sua família, daqui a pouco o Senhor está te tomando. A oração move o coração de Deus. A oração, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que Cornélio estava orando e Deus mandou um anjo para ele aparecer e falou assim: as suas orações e as suas esmolas chegaram até o Senhor, querido. Você dá esmola, abençoar o próximo e você orar, chega sim até o trono do Senhor. As suas orações, talvez como a pastora falou, parece que o céu está de bronze, mas só parece. O Senhor tem ouvido a sua oração. O diabo não gosta de um crente que ora, um crente que de oração o diabo não gosta. O diabo odeia um homem que ora, uma pessoa, uma mulher de oração, do ciclo de oração, uma mulher que busca a presença de Deus. Ele não aguenta, não pode. Você que ora, você é íntimo. A mensagem se eu leio, a mensagem se eu estudo, eu até aprendo, mas para ter a revelação tem que estar aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. A oração é a que move o coração de Deus. Eu oro, eu preparo um texto, mas se eu não tiver oração, a mensagem não vem, a revelação não vem. A maior revelação é a palavra. Tenha uma vida de oração, filho. É por isso que Paulo fala: orar sem cessar, cujo tema é da campanha. Orar sem cessar, ore sem parar, ore sem cessar. Porque se assim você orar sem cessar, vai ser salvo você, vai ser salvo a sua filha, o seu filho, o teu marido, a tua esposa. Os seus vão ser salvos pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a estar orando comigo. Eu quero convidar você a estar orando. Dê um passo à frente quem está querendo uma oração. Quem quer esse de oração? Olha eu aqui. Sou o primeiro. Quem está querendo esse de oração? Uma noite de oração. Vamos dar. Meu irmão, vamos dar a mão. Vamos dar a mão. Faz um círculo. Vamos dar uma mão. Vamos dar uma mão. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje tem transformação de vida. Hoje tem transformação de vida. Hoje tem libertação. Hoje tem libertação. Hoje tem restauração.